Vou dar as boas-vindas e boa tarde a Luís Lopes, o diretor da revista Vinhos Grandes Escolhas, a Carlos Maciel, que é diretor de compras do El Corte Inglês, o professor Manuel Malfeito Ferreira, investigador do Instituto Superior de Agronomia, José Luís Nunes da Silva, enólogo da Quinta do Amial, António Lopes Ribeiro, que é produtor da Casa de Moraes, e finalmente Nelson Guerreiro, que é o sommelier da Garrafeira Nacional. Sejam muito bem-vindos todos e muito obrigada pela vossa disponibilidade para estar aqui hoje a partilhar um bocadinho todas as ideias. Luís Lopes, queria começar por si. O Luís, com muita inveja minha, confesso, prova vinhos todos os dias, não é? É a sua vida desde há muitos anos e, portanto, tem um histórico e um conhecimento enorme sobre esta evolução dos vinhos nacionais, sobre aquilo que andámos a fazer nos últimos anos e aquilo que estamos a fazer agora. E queria começar por perceber a sua percepção relativamente a isto. Os nossos vinhos conseguem se diferenciar neste momento e quando se conseguem diferenciar estamos sempre a falar num segmento mais biológico, biodinâmico ou não? Ou efetivamente é possível fazer vinhos diferentes em Portugal com tecnologia e com tudo aquilo que estamos a aportar? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu acho que há vários níveis de diferenciação, digamos assim. E, sobretudo, são níveis que têm a ver com o consumidor a que se destina. Na verdade, o nível mais básico é o nível que existe de diferenciação entre os vinhos portugueses e os vinhos que se fazem em Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, só por falar de algumas regiões europeias, já para não esquecer as regiões do chamado Novo Mundo. Portanto, o facto de fazer vinhos em Portugal já de si introduz um fator de diferenciação, porque Portugal produz vinhos diferentes. Depois temos diferenciação ao nível regional. Dentro de cada região, com as suas especificidades climáticas, dos solos, de orografia, de altitude, etc., temos diferentes níveis de diferenciação. Passo pela imagem. Dentro das próprias regiões, temos níveis de diferenciação, porque as regiões não são todas iguais. Tomando um exemplo de um Douro, por exemplo, os vinhos que se fazem no Baixo Corgo são diferentes dos vinhos que se fazem no Douro Superior. Se quisermos, dentro de um Alentejo, o vinho que faz na Vidigueira, ou em Porto Alegre, ou em Reguengos, são vinhos distintos. E esse é um ponto onde nós ainda não entramos muito, na diferenciação sub-regional, a diferenciação dentro de cada região. É algo que ainda temos para explorar. Portanto, Portugal tem um nível de diferenciação imenso. E esse nível de diferenciação ainda está por explorar na maior parte das suas camadas, nessas layers, digamos assim. No que diz respeito, isto falando de condições climáticas, de condições de terroir, chamemos assim. Mas o terroir tem um fator que nós muitas vezes esquecemos, que é a pessoa. O terroir é feito por pessoas. São as pessoas que tomam essas decisões. Não há vinhos que nasçam do terroir só por si. E estas decisões tomadas pelas pessoas, nas vinhas e nas adegas, introduzem novos fatores de diferenciação. E esses fatores de diferenciação tanto pode ser fatores tecnológicos, e quando fazemos um vinho numa talha de barro, por exemplo, estamos a introduzir uma tecnologia, seja ela antiga, seja ela recente, não é? Estamos a introduzir um fator de diferenciação, como se fizermos vinhos com umas levaduras desenvolvidas especialmente para um determinado produto, estamos a introduzir um novo fator de diferenciação. Na verdade, a capacidade, a flexibilidade, a versatilidade de introduzir diferenciação é enorme. Agora, se me disserem, sim, um vinho do Douro feito em grande volume, para ser vendido em supermercado a 2,99€, é muito parecido com outro vinho do Douro de grande volume vendido a 2,99€? É, sim. Mas a ideia é essa. A ideia é que quem compra um vinho do Douro a 2,99€ tenha aquele sabor Douro. E aí é a diferenciação que existe. Tem que haver uma certa uniformização, digamos assim, de aromas e sabores, para que as pessoas reconheçam um Douro de 2,99€. Isso é perfeitamente natural. Eu diria que quanto mais ambicioso for o vinho, e ambicioso também a nível de preço, maior é até a exigência do consumidor pela diferenciação. Mas diferenciação sem qualidade é coisa que não existe. Ou se existir, não é boa. E, portanto, primeiro tem que haver a qualidade e só depois a diferença. Muito bem, Luís. Eu queria falar agora com o José Luís Nunes da Silva, que penso que está aqui connosco também. Boa tarde. Boa tarde. Viva, como está? Bem-vindo. Queria perguntar-lhe, porque produz vinhos, de facto, que têm uma conotação no mercado, de facto, de qualidade, mas também de diferenciação, mas também com um modo de produção que é muito específico. Se esta lógica de produção tem muito a ver com aquilo que vocês acreditam que o mercado quer,
ou ser quase uma filosofia de vida, digamos assim? Está a falar no modo de produção biológica? Certo? Sim. Bem, Sim. deixe-me esclarecer que nós temos vinhas certificadas em produção biológica no Alentejo, no Douro estamos a dias de conseguir ter a certificação, na região dos vinhos verdes ainda não. E não tomamos sequer a decisão de avançar para essa certificação, ok? Dito isto, obviamente o que procuramos em qualquer uma das regiões onde estamos presentes é ter uma abordagem que seja o mais sustentável e aquela que tenha o menor impacto no ambiente. E dito isto, acreditamos que dessa forma, por um lado, iremos preservar o que é o ecossistema, que para nós é realmente importante, e também iremos produzir melhores uvas, que no final do dia que realmente interessa é termos uvas de qualidade e também uvas que sejam um reflexo da sua origem. Isso para nós é muito importante, é conseguir ter uma produção, e neste caso uvas, onde seja possível identificar a origem. E no seguimento do que o Luís estava a dizer, eu concordo, eu acho que realmente, quando falamos em origem, há vários layers e não tanto todos ainda explorados, e eu acredito que a verdadeira identidade do vinho está muito associada à sua origem. As tecnologias que podem introduzir alguma diferenciação, que é verdade, podem também introduzir alguma uniformização, que não tenho nada contra, e acho que é realmente importante, como o Luís estava a dizer e bem, em vez de um segmento, digamos assim, mais do que enfim, de maior volume, onde é importante realmente haver características que sejam transversais a uma região no seu todo. Quando começamos a falar de vinhos mais premium e vinhos que procuram ser uma expressão da origem, aí a diferenciação tem a ver com a identidade do próprio local, acho eu. E procurando ter tecnologias na adega que sejam menos interventivas, que sejam, no fundo, que maquilhem menos o que é a origem, parece-me a mim um ponto importante, porque acredito que a verdadeira diferenciação e aquilo que não é imitável, digamos assim, está na origem. Tudo o resto será sempre possível, de uma forma ou de outra, nós podemos nos aproximar. Sr. Luís, ontem tivemos aqui um debate também, num outro momento, em que um dos enólogos presentes, o Luís Delgado, dizia que o facto de produzir em modo de produção biológico, biodinâmico, mais sustentável, dependendo das quintas que estava a falar, permitia na adega fazer vinhos completamente diferentes, portanto, fazer uma enologia completamente distinta, muito mais natural, digamos assim. Isso para si também é um valor acrescentado ou não? Não faz sentido ser de outra forma. Obviamente que na questão da vinha eu acho que mais importante do que o modo são as práticas. E é possível, e eu sei que é um tema que se discute imenso, mas obviamente eu sou um defensor da agricultura biológica, mas das práticas, das boas práticas da agricultura biológica, porque é possível ter o modo de produção biológica e não termos as melhores práticas, no fundo, implementadas. Dito isto, na adega é exatamente a mesma coisa. E eu acho que é possível, obviamente, fazendo o seguimento, não é? No fundo, ter o que é uma agricultura biológica e ter uvas sãs e de grande qualidade. Eu diria que não faz sentido chegar à adega e encher tudo de tecnologia e, no fundo, de intervenções e não aproveitar o potencial que existe ali. Nesse sentido, sim. E aquilo que tem sido um pouco a nossa experiência... Claro que as uvas, quando chegam sãs, e uvas de produção biológica, são uvas muito mais ricas, por exemplo, em micro-organismos, e permite ter uma fermentação espontânea, natural, digamos assim, em ótimas condições, sem desvios organoléticos, sem problemas de paragens de fermentação. Isto, obviamente, está associado ao facto de nós termos uma maior riqueza microbiana na própria vinha. Claro que se tivéssemos práticas mais agressivas, digamos assim, iríamos perder uma grande parte dessa população, e talvez não tivéssemos depois tanta complexidade no final. Portanto, eu acredito que sim, que está tudo ligado. Bem, muito obrigada. António Lopes Ribeiro, queria falar agora consigo. Boa tarde. António, não sei se me está a ouvir. Olá, boa tarde. Viva, como está? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Um bocadinho a sua perspectiva sobre esta questão. Para si é absolutamente diferenciador o modo como encara o sistema vinha? Claro que sim. Portanto, nós trabalhamos em viticultura biológica desde os anos 90, desde o início dos anos 90. Nos primórdios vendíamos uvas para outros produtores, portanto, uvas que entraram em vinhos que depois não surgiram no mercado como vinhos certificados biológicos, mas para nós isso foi muito importante porque a nossa opção pelo biológico tem muito a ver com algo que sentimos interiormente. Portanto, nós somos consumidores biológicos, antes de mais,
Portanto, não vendemos para o exterior aquilo que nós não consumimos em casa. Portanto, basicamente esse é o princípio. E, portanto, quando decidimos engarrafar, ou quando houve a oportunidade de engarrafar o vinho com a nossa primeira marca, a Casa de Moraes, que só surgiu em 2000, portanto, como disse, andámos cerca de 10 anos a trabalhar em biológico, de uma forma também com algumas limitações, porque na altura também o conhecimento, por exemplo, não havia técnicos de viticultura biológica em Portugal, nessa altura, havia técnicos de agricultura biológica, e viticultura e agricultura não são exatamente a mesma coisa, portanto, a viticultura tem coisas muito mais específicas, e, portanto, mas isso foi importante para nós também aprendemos com alguns erros, mas esse foi um caminho que nós traçámos desde o início, e nem concebemos trabalhar de outra forma. Entretanto, evoluímos para a viticultura biodinâmica em 2006, algo que também já estava como um objetivo inicial, só que achámos por bem primeiro trabalhar biológico, primeiro controlar a vinha, portanto, nessa parte bio, e só mais tarde evoluir para depois de ter alguma segurança inicial, e evoluir para um outro estádio. Portanto, isto para nós digamos que a essência da nossa casa é essa, portanto, é o mais possível ecologia. Portanto, trabalhamos também em vários sítios neste momento, temos alguns projetos também fora da região do Dão, que é a nossa região de origem. Fora da região, para já é só biológico, dentro do Dão, portanto, trabalhamos em biodinâmica neste momento. O António acredita que o consumidor entende completamente os vinhos que saem destes modos de produção mais biológicos, ou que assumidamente são biológicos? Sim, o nosso consumidor, nós trabalhamos nós procuramos o nosso consumidor, quer dizer... É um segmento muito específico, não é? Sim, é um segmento, mas é um segmento que felizmente tem crescido, quer dizer, embora seja um nicho para todos os efeitos, mas é um nicho enorme, porque trabalhamos em diferentes mercados, neste momento estamos em cerca de 23, 24 países diferentes, e portanto isso, digamos que para nós o nicho é um mercado enorme, portanto nós permitiu-nos sempre ir aumentando a produção, e portanto trabalhamos de acordo portanto, para mercados que nos compreendem perfeitamente, não há, já lá vai o tempo em que tínhamos necessidade de explicar o conceito do bio. Isso aconteceu muito em Portugal quando começámos a vender os primeiros vinhos no nosso país, portanto era muito mais fácil vender fora porque não era necessário explicar o que é que era a viticultura biológica. E em Portugal isso não, em Portugal tínhamos que ter um trabalho pedagógico, tínhamos que deixar muitas amostras, tínhamos que explicar o que era portanto, a agricultura e a viticultura biológica. Hoje, felizmente, isso também em Portugal já não é assim, quer dizer, o mercado é muito mais largo e o consumidor também está cada vez mais exigente, portanto, acho que estamos de acordo com o mercado está de acordo connosco. Estamos em simbiose, digamos assim. António, já voltamos a falar. Queria agora chamar o Carlos Maciel. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá. Olá. Agora perceber aqui um bocadinho também a perspectiva do consumidor do seu lado. Ou seja, e aqui como representante de uma cadeia de distribuição, e aqui estamos a apontar muito para um clube gourmet, não é? Portanto, para um target muito, muito específico, com algum poder de compra e que procura de facto muita qualidade. O que lhe queria perguntar é o que é que o seu consumidor anda à procura, ou seja, nesta questão da diferenciação, as pessoas procuram de facto vinhos diferentes? Isabel, o que é que eu lhe posso dizer em relação a isto? O consumidor procura essencialmente qualidade. O nosso consumidor, a percepção que nós temos é que quem nos visita, quer nos nossos supermercados, quer nas nossas lojas de especialidade, nos clubes gourmet, vem à procura essencialmente qualidade. Procura a diferenciação, procura um vinho fora do standard, mas que esteja associado sempre ou a qualidade ou a uma imagem de qualidade. Muito mais do que a qualidade que está dentro das garrafas, as pessoas procuram o prestígio que aquela marca passa. Portanto, o consumidor não é só um consumidor do produto final. O consumidor é um consumidor também de marca.
Nós todos compramos marcas todos os dias em todas as categorias e os vinhos não são exceção. Os vinhos também vivem de uma imagem. Quando se compra uma garrafa de vinho, ou se conhece a marca, porque já se experimentou, ou num restaurante, ou num outro ponto, numa ação de degustação, ou se não se conhece, compra-se uma imagem. Uma imagem e uma expectativa. E é isso que as pessoas buscam com muito fervor. Todos os dias há consumidores a procurarem novas marcas, a procurarem experimentação de novos produtos, no fundo à procura disso. À procura do prestígio que a garrafa tem, que também está associado, digamos assim, ao consumo, mas eu diria que do nosso lado há uma grande fatia de consumidores, uma grande faixa de consumidores que experimenta com muita regularidade novas marcas. E procura novidades, é isso? Procura novidades, exatamente. E nesse processo também estão incluídos os produtos biológicos, estão incluídos todas estas novas tecnologias que têm aparecido, que funcionam um pouco como uma moda. De repente, enfim, há uns 2, 3 anos esta parte, apareceu, enfim, este consumo, esta procura pelos produtos biológicos. Nós abrimos essa porta e introduzimos uma grande quantidade de referências de vinhos no nosso portfólio com essa característica, com essa classificação de vinhos biológicos, e numa fase inicial tiveram bastante saída. Depois deixou de ter tanta procura, deixou de ter crescimento. Eu diria que é uma categoria, ou se quisermos uma subcategoria dentro da área dos vinhos, que está mais estagnada há um ano esta parte. Mas essencialmente é isto, quer dizer, o que as pessoas procuram no fundo é a qualidade cada vez mais. Cada vez os consumidores estão mais informados sobre vinhos, cada vez as pessoas sabem mais sobre uma prova de vinhos, sobre classificação de um vinho e como estão cada vez mais informados, procuram cada vez mais as marcas e os vinhos que estão bem classificados. Os vinhos que... Está a querer dizer-me que o seu consumidor é um consumidor que, por exemplo, lê as críticas do Luís Lopes e quando estão bem classificados querem comprar aquele vinho, é isso? Exatamente. Os opinion leaders são fundamentais no nosso negócio específico. O nosso negócio, que entenda-se, é um negócio muito específico dentro da distribuição alimentar. Nós temos uma franja de consumidores bastante, eu diria, bastante diferente da maioria das cadeias de distribuição, que vendem essencialmente marca e preço, marca, publicidade / preço. Nós temos um negócio para além desse. Também temos consumidores a consumirem vinhos de 2,99€, como o Dr. Lopes dizia há pouco, e temos que os ter, porque nem todos os consumidores têm grande poder de compra, mas temos uma percentagem muito maior que a maior parte das cadeias de distribuição de consumidores que vão à procura de produtos de qualidade superior. É esse o caminho e tem sido essa a nossa aposta e tem sido por essa via que nós temos gerido o nosso negócio. Muito bem, Carlos. Queria falar agora com o Nelson Guerreiro. Nelson, boa tarde. Nelson, não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir. Estou? Boa tarde a todos. Olá, viva. Ainda não tinha conseguido ver. Bem-vindo. Nelson, queria agarrar aqui um bocadinho também esta intervenção do Carlos Maciel e perceber aqui um bocadinho a sua perspectiva também, porque tem essa perspectiva do lado do consumidor, se partilha também da sua experiência, não é? Do lado da garrafa tradicional, se partilha também esta visão de um consumidor muito, muito ávido por novidades e muito atento às modas que vão e vêm, ou não? Ou tem uma percepção de um consumidor com um gosto um bocadinho mais estável? Em parte concordo com o que disse o Carlos Maciel. Efetivamente ainda há uma grande franja de clientes que jogam, no fundo, que se poderia dizer um valor seguro, que poderá ir, às vezes não é só o preço, não é questão dos 2,99 como se falámos, mas há efetivamente um price point para a maioria do cliente, mas depois também há o cliente que gosta de experimentar coisas diferentes. E aquilo que eu vejo, e isto é a minha opinião pessoal, acho que nesse tipo de produtos, e falando um bocadinho com o que disse o Lopes Ribeiro, eu acho que falta um bocadinho de massa crítica
de conhecimento desse tipo de produtos. Ou seja, nós quando falamos em orange wines, ou falamos de vinhos biodinâmicos, naturalmente o público menos informado vai sempre associar a vinhos diferentes, que não correspondem à verdade. Muitas pessoas dizem que ou é um vinho natural, ou é um vinho funky, ou é um vinho diferente, que não tem que ser. Se nós formos por toda a Europa, a Eslovénia, a Croácia, a Áustria principalmente, como disse o Luís Lopes, grande parte da produção deles são biológico ou biodinâmico, e se nós provarmos aquele vinho às cegas, ninguém consegue dizer a diferença. Não vai dizer que o vinho é diferente porque é biológico ou biodinâmico. E, efetivamente, eu acho que em Portugal ainda não há uma oferta para esse tipo de cliente, porque o cliente existe. Falta dar a conhecer, falta se calhar fazermos um bocadinho mais de promoção desse tipo de produto e trazer novidades novas e coisas diferentes para o cliente. Em questão de como falou, da questão do ponto, como é que eu ia dizer, daquele cliente que gosta de estar confortável, que não tem muita informação, ou seja, são aqueles inófilos, são aquelas pessoas que gostam de beber um bom vinho, mas não são especialistas, nem pretendem ser especialistas, então vão seguir, e muito bem, o trabalho que fazem as revistas nas especialidades, no caso dos Lopes e entre outros, que, dado o conhecimento que eles têm, conseguem aconselhar um certo tipo de mercado para fazer essa compra. E essas pessoas sentem-se confortáveis e sentem-se seguras em fazer essa compra. Isso ainda existe bastante, e aqui no nível nacional também se reflete muitas das vezes, quando há uma nota diferente, e independentemente do preço, a procura muitas vezes aumenta, sem dúvida. Muito bem, já volto a falar consigo, Nelson. Já percebemos que há muito ruído aí à sua volta. Não sei se quer aproveitar agora aqui uns minutos para darem uma nota a quem está à sua volta, um bocadinho menos de ruído, portanto, de facto, ouvir muito ruído. Já volto a falar consigo. Queria agora chamar o professor Manuel Malfeito Ferreira, que penso que também está ligado connosco. Viva, boa tarde. Boa tarde. Como está? Depois de termos ouvido tudo isto, e deixei-o para o final, propositadamente, queria ouvir aqui um bocadinho a sua visão de quem trabalha muito também esta questão da percepção do consumidor e até daqui de alguma neurociência. Como é que o consumidor, de facto, percepciona esta diferenciação dos vinhos? Valoriza? Percebe o que está a beber? Qual é a sua percepção? Quer dizer, o consumidor, em primeiro lugar, como estamos a falar de vinhos biológicos, eu queria só clarificar e depois, se eu puder apresentar também uns slides, também acho que é possível e, portanto, depois partilho aqui duas ou três informações. Mas a primeira coisa que é preciso dar informação é que todos os vinhos são biológicos. Portanto, nós só comemos, bebemos produtos biológicos. O que há, e depois foi mostrado à saciedade aqui nestes 2 dias, há modos de produção diferentes. E, portanto, o modo de produção biológico é como tantos outros, e, à semelhança dos outros, tanto pode ser mais ou menos sustentável, mais ou menos amigo do ambiente, como foi demonstrado aqui nas várias comunicações. Ora, o que é que o vinho biológico tem de grande vantagem? É que não é preciso explicar isto. Portanto, as pessoas estão predispostas para gostar mais do biológico. E isso tem sido aproveitado. O que me foi dito agora sobre a estagnação desta subcategoria, realmente para mim é uma novidade, e talvez tenha a ver com aquilo que eu posso apresentar agora a seguir. Quer partilhar algumas imagens, é isso? E, portanto, podemos discutir depois com base nisto. Então, força. Não sei quem é que me dá autorização para partilhar. Posso já partilhar? Pode partilhar, sim, pode. Exatamente. Ainda não estamos a ver? Muito só. Falta-me aqui dar a instrução de vida. E agora, já estão... Agora sim, falta só colocar em modo tela cheia. Ora, eu queria, no fundo, dar o enquadramento deste trabalho. Portanto, nós, através do que temos feito em agronomia, juntamente principalmente com os alunos do mestrado internacional, portanto, são alunos que têm o primeiro ano do mestrado em Montpellier e depois, felizmente, cerca de metade dos alunos que lá estão escolhem Portugal.
e, portanto, vêm aqui para o segundo ano de mestrado e depois têm a tese para fazer. E com uma colega brasileira, Milena, fizemos uma avaliação de como é que o rótulo orgânico, põe orgânico porque o biológico em inglês é orgânico, como é que isto influencia a percepção e a preferência por parte de pessoas treinadas. Portanto, os próprios alunos fizeram este tipo de prova. E, portanto, são alunos que sabem descrever bem um vinho, que sabem perceber o que é que está à frente, e por isso é, no fundo, a franja de consumidores informados que pode dar uma opinião sobre vinhos ditos biológicos. E, portanto, aqui o que eu tenho são vinhos ditos convencionais, aqueles que pagaram o selo para terem a acreditação ou a certificação biológico, e depois uns vinhos que foram misturados só para confundir, para que ninguém percebesse o que é que estava a provar. E muito rapidamente, o que, em relação à preferência, o que nós vimos é que, de facto, quando nós organizamos uma sessão de provas em que dizemos que todos os vinhos são convencionais, ou uma sessão de prova exatamente com os mesmos vinhos, mas onde dizemos que os vinhos são biológicos, ou numa sessão de prova onde pedimos para quem está a provar adivinhar, e portanto eu relembro que isto são tudo consumidores experientes, não é? E portanto, nestas situações, quando as pessoas julgam que estão a provar vinhos convencionais, dão uma nota entre 1 a 5, 2, que é aproximadamente ali na média. E quando sabem que estão a provar orgânicos, podendo estar ou não, portanto isto é tudo às cegas, o aumento é quase para o dobro. E, portanto, quando se pede para adivinhar, depois tem um comportamento intermédio. Ora, isto que é válido em relação à preferência, também é válido em relação ao valor que estão dispostos a pagar, e há, de uma forma que é correlacionável, há um aumento também do valor que estão dispostos a pagar. E depois, quando se pede para adivinhar, o valor é intermédio. Ora, isto que digamos que aqui não se pede para descrever o vinho, mas como são provadores experientes, portanto, isto foi tudo feito também depois com consumidores, aí foi com um número elevado de consumidores, cerca de 100, e aí não há diferença, provam todos de forma semelhante em qualquer uma das sessões. Ora, o que é engraçado é depois perceber o que é que motiva os provadores a fazer esta distinção. E, de facto, se repararem aqui, desculpem ter muitos dados, mas só interessa aqui os da direita. Portanto, além da descrição dos aromas que fizeram, e depois já mostro a seguir, há um fator, também há uma descrição, porque o cheiro é um sentir emocional. Ou seja, a emoção não é distinta do cheiro. O cheiro faz parte da sensação. E, portanto, quando, na sessão em que se pediu para adivinhar o modo de produção, aquilo que fez com que os provadores dissessem que o modo de produção era orgânico ou biológico, foi o vinho ser desagradável. E, portanto, temos aqui uma série de notas de desagradabilidade, se assim quiserem, tirando 2 casos em que os vinhos não tinham defeito. E, portanto, daqui percebe-se que há uma resposta em relação àquele fator que é o primeiro quando nós cheiramos o vinho. É, gostamos ou não gostamos? É agradável ou não é agradável? E, portanto, depois, isto, digamos que discriminando os fatores que têm a ver com os aromas, não é? O que é que nós conseguimos fazer? E, no fundo, temos aqui duas nuvens de palavras que refletem a frequência com que elas são citadas. E, portanto, os vinhos considerados como orgânicos, claro que são frutados, todo o vinho é frutado, e são frescos, porque isto traduz uma apetência natural. Mas depois tem ali desagradável, oxidados, ou com cheiro terroso, ou com cheiro animal, isto nos brancos. E, portanto, percebe-se que, neste caso, os cheiros desagradáveis não são penalizadores, pelo contrário. Isto também é válido para os tintos e, portanto, aqui até eventualmente o unpleasant tem uma maior preponderância, portanto, o desagradável tem uma maior preponderância. Logo, o que é que acontece?
a cabeça, a mente, o cérebro do perito trabalha por pistas, portanto tem uma capacidade de interpretar as pistas. E neste caso, a pista que fez com que os provadores experientes dissessem que o vinho era orgânico era exatamente o facto de ser desagradável. Ora, isto levanta algo que é digamos que comparável e hoje em dia isso está por filósofos e por psicólogos está estabelecido, quer dizer, hoje em dia o vinho pode ser considerado um objeto estético. E, portanto, eu acho que também podemos comparar, digamos, como é que nós vamos aceitar ou perceber que um vinho com defeito, e isto depois eu deixo para a discussão, como é que vamos aceitar que um vinho com defeito possa ter alguma virtude? E, de facto, a virtude do defeito é poder ser interpretado como vinho biológico. E, portanto, os produtores, do ponto de vista comercial, devem realmente aproveitar este benefício, não é? E é muito fácil comparar o que aconteceu há cerca de 100 anos com a arte. E, portanto, há a chamada arte conceitual, onde é típico ali o urinol invertido, em que nós podemos nos rir, mas podemos nos rir porque eu também não percebo nada de arte, mas quem percebe de arte acha que isto foi um momento marcante na viragem da percepção da arte em termos gerais e da estética. E, portanto, perante isto, o que é que eu posso pôr como hipótese à discussão? O vinho biológico com defeito é um exemplo de uma estética conceptual aplicada à apreciação dos vinhos, onde o mais importante é o conceito, e aqui é o conceito de vinho biológico, vinho em modo biológico, é mais importante do que propriamente a obra que daí sai. E, portanto, obrigado pela vossa paciência, era isto que eu queria deixar agora à discussão do painel e de quem quiser. Muito obrigada, professor. Eu queria regressar agora ao Luís Lopes. Luís Lopes, está por aí? Eu peço desculpa, está aqui só uma pergunta que eu ouvi. Sim. Eu peço desculpa, deixa-me só, como esta, eu não, depois quem quiser, eu tenho aqui, deixa-me lá ver, partilhar a tela outra vez, perguntaram-me sobre dados, portanto isto felizmente é... Estava a deixar as questões para o final, professor, mas tudo bem. Então desculpe, é que eu gosto logo de responder, mas pronto, quem quiser tem acesso aberto a este tipo de informação. Muito bem. Estava a dizer que queria regressar ao Luís Lopes, mas não sei se ele ainda está connosco. Eu não... Claro. Sim, muito bem. É que não consigo, nesta visualização, não conseguia vê-lo. Muito bem. Luís, pegando um bocadinho aqui no que acabámos de ouvir, o vinho biológico não tem que ter defeito, não é? Portanto, não é suposto sequer, tem que ser um vinho bem feito, portanto, o facto de ele ser biológico não tem que lhe dar estas características. Mas porquê é que aparecem tantos vinhos biológicos no mercado e nós sabemos, quando provamos que realmente com alguma frequência apanhamos assim umas surpresas desagradáveis em prova e depois percebemos que são biológicos. Porquê é que ainda existem tantos vinhos biológicos no mercado que efetivamente são vinhos com defeito? Eu penso que o José Luís, enquanto enólogo, até poderia responder melhor do que eu. Não que os vinhos dele tenham defeitos. Que José Luís não faz vinhos com defeito, essa é a questão. Exatamente pelo contrário, não é? Não terem Obrigado, Luís. Mas eu pensava que vinhamos aqui discutir a diferenciação e afinal estamos a discutir os orgânicos. E os orgânicos é uma parte. não são de modo nenhum uma forma de diferenciar. Os orgânicos são um modo de produção, se quiser, uma filosofia, um conceito de produção. Em termos de aromas e sabores, não são vinhos que se distingam de outros. Há na base desses vinhos um critério que tendencialmente qualitativo, digamos assim, como o Zé Luís disse muito bem, quem faz vinho orgânico procura produzir as uvas de melhor qualidade numa base sustentável, pois isso levava-nos a uma discussão muito grande sobre se o orgânico é mais ou menos sustentável do que outro tipo de viticultura, digamos assim, mas não é por aí que queremos ir. Agora, em meu entender, uma tecnologia como, por exemplo, o barro, se quisermos fazer vinhos em barro, seja eles em talha tradicional, seja eles em ânforas de barro modernas, introduz, em termos de aroma e sabor, um fator diferenciador no vinho muito mais do que um vinho orgânico. Por outro lado, imaginemos cascas. Se pegarmos num tinto do Douro, como eu provei há pouco tempo, um tinto de Touriga Fêmea, exclusivamente de Touriga Fêmea, é o único tinto de Touriga Fêmea que existe no mercado, se calhar é mais diferenciador do que um vinho orgânico feito exatamente com as mesmas variedades do vizinho do lado, não é?
Portanto, há muitas maneiras de introduzir a diferenciação. O orgânico é uma diferenciação mais comunicacional do que propriamente uma diferenciação de aroma e sabor. Agora, subjacente a isso, está uma filosofia de produção, um modelo de produção. E para responder à sua pergunta, é um modelo de produção que o José Luís conhece muitíssimo bem e que sabe que é um modelo arriscado, digamos assim. Ou seja, tem um nível de risco mais elevado na vinha, no caso concreto da vinha, quando trabalhamos com condições climatéricas adversas e em anos difíceis, sobretudo em termos de controle de pragas, essas coisas todas, é mais difícil, embora eles tenham uma experiência enorme no grupo onde o José Luís trabalha e, portanto, conseguem controlar isso tudo. Para um produtor pequeno e menos conhecedor é muito mais difícil. É uma viticultura de risco. E depois, quando transportamos esse aspecto orgânico, se quisermos, para a adega, e aqui estamos a falar num aspecto essencial, que é a questão dos sulfitos, que é a questão de trabalhar com um mínimo ou com zero sulfitos, e levamos esse fator risco ainda mais além. E ainda há produtores que gostam de caminhar, digamos assim, no limite e adicionam ainda fatores de risco na vinificação, como, por exemplo, as fermentações com películas, no caso dos vinhos brancos, que introduzem camadas de risco adicionais. Se juntarmos isto tudo, necessariamente há vinhos que não resultam. Agora, quando não resultam, e aqui é que eu condeno vários produtores da filosofia orgânica, quando não resultam, há que ter a coragem de assumir. Há que ter a coragem de assumir. Não resultam, não se engarrafa, não se coloca no mercado. Eu não vou colocar no mercado um vinho que cheira mal apenas porque é muito bonito dizer que é orgânico. Não, porque é perfeitamente possível fazer um vinho orgânico que cheira e sabe bem. Portanto, se ele cheira e sabe mal, então não faz sentido colocar no mercado. Da mesma maneira, os vinhos turvos. Porque é que o vinho turvo é mais um fator de diferenciação? Ok, vamos turvar o vinho, ou vamos não limpar o vinho para que ele chegue ao mercado turvo e introduza um fator de diferenciação. Não, o vinho supostamente natural, se quisermos, que há uma palavra que eu não gosto de usar quando aplicada a vinho, porque todos eles são naturais. O vinho supostamente natural, se chega ao mercado turvo, não tinha que chegar, bastava esperar algum tempo que ele decantaria naturalmente. Nem era preciso utilizar produto nenhum, como o enólogo que aí está sabe perfeitamente. Basta esperar por ele. Se fizermos as decantações, as transfegas, digamos assim, necessárias, esse vinho podia perfeitamente chegar limpo ao mercado. Chega turvo para introduzir um fator de diferenciação. Mas essa turbidez, digamos assim, também pode ser introduzida de uma adega super tecnológica. Como, aliás, os produtores de vinho verde tinto muitas vezes fizeram. Quando havia aquela moda de comprar o vinho verde tinto do lavrador caríssimo, supostamente do lavrador, porque aí entramos no outro fator de diferenciação, o que é que muitas adegas super industriais faziam? Turvavam o vinho. Portanto, permitiam que o vinho ficasse turvo, um vinho super industrial, feito com toda a tecnologia e mais algum, mas era um vinho turvo que chegava ao mercado para dar a ideia que vinha do lavrador. Portanto, pode-se brincar com estas coisas todas, mas estamos a enganar o consumidor. Agora, há aqui, como eu disse no início, várias camadas de diferenciação. As camadas de diferenciação podem ser introduzidas pela vinha, podem ser introduzidas pelas castas, podem ser introduzidas pela adega, mas podem ser introduzidas também pela comunicação. Se eu fizer um vinho com o rótulo amarelo canário, já estou a introduzir um fator de diferenciação, estou a chamar a atenção para aquela garrafa de uma prateleira. Portanto, agora, a diferenciação que falamos aqui, penso que é a diferenciação de aromas e sabores. E essa diferenciação atinge-se de muitas maneiras e eu diria que o orgânico não é necessariamente a mais óbvia. Agora, a filosofia orgânica é uma filosofia que eu respeito imenso. Eu desejaria que todos os vinhos e todos os produtos alimentares pudessem ser feitos da forma mais sustentável possível, seja ela orgânica ou outra. Infelizmente, para podermos todos comer e beber, isso ainda não é viável, mas desejo que venha a ser viável no futuro. Neste momento, é um modelo arriscado. E quanto mais risco colocamos na maneira como produzimos, no caso concreto, um vinho, sobretudo ao nível da adega, necessariamente aparecem vinhos defeituosos. Mas aí há que assumir, não correu bem, sai fora. A minha filosofia, se eu for um produtor orgânico, tem que prevalecer sobre o aspecto comercial. Porque na filosofia orgânica há algo mais, e isso é algo que eu respeito muito, há algo mais do que vender um vinho e receber um valor por ele. Há também uma mais-valia que se quer dar em termos
se quisermos, em termos de ética comportamental, em termos da forma como estamos no mundo e olhamos para o mundo. Mas aí há que assumir quando as coisas não correm bem. Bem, Luís, o Luís tocou aí num ponto muito importante que tem a ver com as castas. Queria perguntar, na sua opinião, se considera que afunilámos demais nos últimos anos as castas como trabalhamos, porque, como disse bem, elas são um enorme fator de diferenciação, não é? E nós temos a fortuna de poder ter um enorme número de castas, das quais, infelizmente, conhecemos muito pouco, não é? Vinificamos muito pouco. E queria perceber se, para si, isso é um handicap e se percebe já com esta tendência de recuperação de algumas castas. Ontem tivemos aqui a falar, tivemos um painel de castas minoritárias e trouxemos aqui alguns casos de empresas que estão a recuperar, que estão a plantar até algumas vinhas novas de castas raras, minoritárias, enfim, pouco utilizadas. Se acredita que de facto há aqui uma dinâmica e um movimento que é para continuar e que poderá de facto trazer aqui um verdadeiro elemento de diferenciação aos vinhos nacionais? Sem dúvida alguma. Eu diria que, pensando em termos de diferenciação, e se pensarmos num mercado global onde a diferenciação é cada vez mais valorizada, a verdadeira arca do tesouro de Portugal está nas castas que temos. Porque temos centenas, temos cerca de 300 castas que podemos utilizar. É evidentemente todas elas têm qualidade, mas a verdade é que muitíssimas delas estão ainda por explorar. Agora, se me pergunta, afunilámos muito? Se calhar tínhamos mesmo que afunilar. Se nós pensarmos das grandes regiões vitícolas do mundo, são até muito mais afuniladas do que nós em termos de castas. Se pensarmos em Chianti, é Sangiovese. Se pensarmos em Barolo, é Nebbiolo. Se pensarmos em Borgonha, é Pinot Noir e Chardonnay. Portanto, grandes regiões do mundo são muito mais afuniladas do que nós, mesmo se formos para Bordeaux, que trabalham com 3 ou 4 castas nos tintos, são muito mais afuniladas do que um Douro, por exemplo, que trabalha com uma grande variedade, ou um Alentejo. Portanto, não será bem por aí. Agora, se me disser que cometemos grandes erros na viticultura, sim, mas eram erros que tinham que ser cometidos, e um dos erros, se calhar, afunilámos demasiado nos clones das castas e não propriamente nas variedades. Porque nós não podemos utilizar todas ao mesmo tempo. Se eu tiver uma vinha de 10 hectares, no Douro, por exemplo, eu nesses 10 hectares posso plantar 70 castas dourienses. 70 castas. Posso, efetivamente, plantar 70 castas autorizadas no Douro. Mas não faz sentido que eu plante 70 castas em 10 hectares. Eu tenho que focar o meu trabalho. Agora, se eu explorar, imaginemos, dei o exemplo da Touriga Fêmea, que é uma casta antiga do Douro e que a pouco e pouco começa a ser explorada agora. Se eu me focar na Touriga Fêmea, eu posso ser o único produtor do mundo a ser especialista em Touriga Fêmea. Isso é um fator de diferenciação muito interessante. Como posso ser o único produtor do mundo especializado em Tinta Francisca? Ou em Moscatel Tinto? Portanto, há muitas maneiras de chegar lá, ou é Alvarilhão ou outra casta qualquer menos utilizada. Há muitas maneiras de chegar a essa diferenciação. Agora, nós também temos que focar. E um consumidor, quando olha para uma região, olha para a região antes da casta. E aquele Douro tem que saber o Douro. Aquele Alentejo deveria saber Alentejo, aquele Tejo, aquele Bairrada, aquele Dão. E, portanto, se eu fizer um Dão com 30 castas diferentes, deixo de ter aquele padrão que me fala de Dão. E está aí um produtor de referência do Dão e ele não utiliza 50 castas, e poderia utilizar 50 castas, mas quer queiramos, quer não, um Dão tem que ter a matriz da Touriga Nacional nos tintos e a matriz do encruzado dos brancos, depois misturado, obviamente, com outras castas. Mas tem que haver um fio condutor, tem que haver uma espinha dorsal para que possamos reconhecer a região. Portanto, esse afunilar muito existe, sim, fizemos demasiado. Neste momento estamos a descobrir aquelas precisidades que estão na tal arca do tesouro, que vamos descobrindo a pouco e pouco. E ainda bem, não é? Que as vamos descobrir e que têm havido esse investimento. José Luís, gostava de ouvir também os seus comentários relativamente a esta questão e perceber aqui também, no seu caso, se esta questão das castas também é relevante para si como enólogo. Claro que sim, eu tinha tanta coisa que gostava de dizer no fundo. Então vamos por partes e tentar ser sintético. Pelo menos uma que me parece a mim importante, que eu não concordo de todo e não sinto que seja assim, mas que tem a ver com os vinhos biológicos, não queria deixar de voltar ao tema, e a qualidade. Eu não acredito que é por ser vinho biológico o vinho tem que ser melhor ou pior. Melhor até acredito e consigo encontrar, agora pior, e essa imagem que se está a criar, porque a verdade é que se está a criar, que os vinhos biológicos são piores por serem biológicos, e eu não podia estar mais em desacordo daquilo que é a minha experiência. Isto é um ponto. Falando depois
enfim, nos fatores de diferenciação, e claro que as castas são um fator importantíssimo. É curioso, porque trabalhando no Douro e na região dos vinhos verdes, no Douro trabalho com várias castas todas misturadas, e eu acredito que isso é que é, no fundo, um elemento diferenciador do Douro, é os field blends, é a diferença que existe e o equilíbrio que existe em cada um desse conjunto de castas. Em contraponto, na Quinta do Amial, trabalho apenas com loureiro. E é apenas uma casta. E eu acho que é também diferenciador no sentido em que é uma casta que está super bem adaptada àquele local e, no fundo, trabalhamos com o que é a diferença mais a ver com os solos e as diferentes expressões que o próprio loureiro tem. Nomeadamente na adega e na forma como conseguimos trabalhar o loureiro na adega. Isto é, passando o loureiro para um ovo de betão, por exemplo, ou fermentando numa barrica, ou fermentando num fudre, ou no inox, claro que ele vai ter características diferentes. E isso vai potenciar um pouco o que é a diversidade da própria casta, uns estilos diferentes. No fundo, estou completamente de acordo com o que o Luís disse, que no fundo estamos a introduzir layers ou camadas de diferenciação, à medida que vamos intervindo. Sendo que eu acredito que o caminho e a maior diferenciação e identidade, propriamente dita, estará na origem e na forma de nós conseguirmos não maquilhar ou mascarar, se quiserem, o que é a casta, por exemplo, o que é mais o sentido de terroir no sentido mais puro de origem, não é? Parecem-me notas importantes. Claro que em qualquer uma das técnicas é possível que as coisas corram mal e é possível que haja desvios. E eu, como técnico, e como já cheguei a ser cientista, para mim faz-me hoje em dia alguma confusão quando os desvios comprometem a qualidade, associar isso a um estilo ou associar isso a um perfil. Não sou capaz. Portanto, para mim, um vinho com defeito, pouco ou muito, é um vinho com defeito. E, obviamente, nem passa pela cabeça ter esse vinho no mercado, mas tão pouco que se crie ou que se tente vender a ideia que não é defeito, que é feitio. Não concordo nada com isso. E eu acho que aí, eu, pelo menos como enólogo e técnico, sou um pouco intransigente e custa muito provar vinhos. Por exemplo, um vinho turvo, só porque sim. Só para ser diferente, acho que não faz qualquer sentido. Não é? Muito bem. Já Luís, queria ouvir também o António Lopes Rioeiro também sobre estas reflexões que tivemos agora. António, não sei se nos está a ouvir. Sim, já. Muito bem, sim, perfeitamente. Pronto, a questão do biológico associado a um vinho com defeito, claro que não posso concordar, porque isso parece uma discussão de há muitos anos atrás. Aí sim, portanto, nos primórdios, os vinhos bio tinham defeitos que também muitas vezes eram feitos por pessoas muito entusiastas, muito, digamos que, ortodoxos, entre aspas, porque era tal maneira o entusiasmo em fazer o vinho daquela forma que cometiam, quer dizer, os maiores erros, que muitas vezes nem sequer eram enólogos, muitas vezes tinham outras ocupações, e portanto, mas também no lado do consumidor, o primeiro consumidor de bio era um consumidor da mesma forma engajado, digamos assim, que bebia tudo aquilo que fosse biológico, ou seja, mesmo que tivesse um defeito, era bio, portanto já era passível de ser consumido. A questão é que, obviamente, isso foi uma fase e neste momento acho que ter vinhos biológicos com defeito é uma coisa rara. Tão rara como vinhos convencionais com defeitos, que existem vinhos convencionais com defeitos, isso aí não há, também existem. Hoje, provavelmente, na linha dos vinhos naturais, aí sim, muitos vinhos poderão, até porque não há uma norma que defina exatamente o que são vinhos naturais, quer dizer, não há, mal ou bem, o biodinâmico e o biológico têm regras, no natural cabe tudo, ou seja, não cabe tudo, bom, há coisas naturais excelentes, e produtores que todos os anos fazem vinhos daquela maneira excelentes, mas também há vinhos naturais bem complicados e, portanto, que são mais um exercício intelectual do que propriamente vinhos agradáveis de se beber. Mas, portanto, a questão do defeito para mim já é uma questão passada. Obviamente que falamos ali das variedades, claro que as variedades são fundamentais. Aliás, esse fator, quando um português vai para o mundo vender vinho, é muito difícil. As variedades são o seu património, quer dizer, são a sua grande diferenciação. Por acaso, ali o Dr. Luís Lopes falou do nosso caso. Nós temos um vinho com 30 variedades.
o Elfa é de uma vinha onde existem 30 variedades, tintas, brancas, inclusive algumas uvas de mesa, algumas uvas que os enólogos, no seu saber científico, portanto eu não sou enólogo, estou um bocado mais à vontade em falar, mas às vezes eles são um pouco, tecnicamente são bons, isso não há dúvida, mas às vezes são muito formatados, ou a escola formatou-os demasiado, e portanto tudo aquilo que foge um bocadinho ao padrão, às vezes é complicado para eles, têm alguma dificuldade em correr riscos. Obviamente o risco, sendo eu produtor, estou muito mais disponível para correr esses riscos. E, portanto, uvas que numa primeira fase eram consideradas menos boas para o vinho, e nós no primeiro ano, porque estamos a falar de uma vinha que foi arrendada, e, portanto era uma vinha que não fazia parte do nosso património inicial, algumas das uvas não foram utilizadas. Mas mais tarde percebemos que começámos a perceber que se elas estavam lá, se calhar não estavam lá por acaso, quer dizer, estas vinhas, neste caso estamos a falar de uma vinha quase com 100 anos, é a construção de muitas gerações, ou seja, ela não apareceu, há pouco tempo, quer dizer, é uma construção de muitas pessoas e como tal, essa mistura de variedades tinha um determinado objetivo, quer dizer, havia variedades que são principais e como tal fazem um bocadinho a estrutura e o corpo do vinho, essas obviamente são minoritárias, mas depois há muito mais variedades que servem um bocadinho como o sal, como as especiarias num prato, ou seja, estão lá para dar algo mais. E também tinha muito a ver com o lado pragmático do agricultor de antigamente, quer dizer, que obviamente ele queria vinho todos os anos, porque ele consumia muito vinho, o vinho fazia parte da dieta alimentar, consumia vinho todos os dias, e portanto quanto mais variedades tivesse na vinha, mais probabilidade tinha de ter uvas e ter vinho todos os anos. Isso, aquilo que era feito de uma forma mais ou menos empírica no passado, hoje é muito importante se pensarmos, por exemplo, nas alterações climáticas. Quer dizer, nestas vinhas velhas, nestas vinhas com muita mistura, estão muitas respostas a um problema que é um problema premente, um problema da atualidade, quer dizer, temos ali variedades com uma acidez brutal, que se funcionasse a solo não funcionariam, por exemplo, mas que conseguem guardar uma acidez e no blend, no lote, elas vão enriquecer o produto final. Portanto, há muita coisa ali para estudar, nós estamos ainda num grau muito baixo de conhecimento das variedades, há muita variedade que não é conhecida, ou que é pouco conhecida, variedades que em tempos não estavam na moda, mas que hoje o mercado até quer esse tipo de variedades, quer esse tipo de perfil de vinhos. Portanto, essa diferenciação é muito importante e, portanto, nós hoje estamos a plantar vinhas, por exemplo, onde estamos a seguir um bocado desse modelo, onde estamos a misturar, este ano plantámos uma vinha onde misturámos muitas das variedades, ou seja, porque já percebemos que o produto final acaba por ser melhor. Está a fazer o blend na vinha, não é, António? Exatamente, sim. Certo, muito bem. António, deixa-me passar ao Nelson Correia. O Nelson é que é um apologista que, de facto, um dos grandes fatores de diferenciação e em que os portugueses são hábeis é, de facto, na arte do blend, não é, Nelson? Exato. Sem dúvida, eu acho que o melhor Cabernet Sauvignon que nós possamos fazer em Portugal nunca vai conseguir competir, nem em termos de preço, nem em termos de naturalidade, com o Cabernet francês. E eu acho que essa será a nossa diferenciação, que é a arte de fazer blends. E talvez se nós repararmos e fizermos um bocadinho uma retrospectiva do que é os grandes vinhos nacionais, só há relativamente pouco tempo é que as monocastas começaram a aparecer e a fazerem 100% vinho nacional, e os Shiraz, ou seja, todos os nossos vinhos de topo e os ícones que se possa chamar em Portugal, todos eles são blend, principalmente nos tintos, são blend e, maioritariamente, também alguns brancos. Eu só queria deixar aqui um ponto que concordo e desconcordo com algumas afirmações que foram aqui ditas, na questão dos vinhos biológicos. Também não queria falar muito mais sobre isto, mas eu acho que muitas das vezes a falta de conhecimento ou a falta de
oferta disponível leva-nos a querer, e eu até tinha aqui uma lista infindável de alguns produtores que me vieram à cabeça que nós provarmos às cegas nunca vão dizer que são biodinâmicos, orgânicos ou biológicos. Acho que isso é uma ideia completamente errada. E também queria dizer uma coisa ao Luís, que há vinhos com defeitos que são fantásticos. Não deixam de ser um defeito, mas eu não posso pensar num vinho da Madeira sem defeito, ou seja, tecnicamente é um vinho que é cozinhado, ou seja, fazem-se todos os defeitos ao vinho, e o vinho é extraordinário e por assim é que ele leva as honras que tem ser um vinho extraordinário no mundo e inqualificável. E eu acho que esse é o caminho, ou seja, quando nós pegarmos naquilo que é tradicional, e eu relembro, talvez, muitas vezes falo, nós temos, talvez, quase de certeza que somos no país do mundo com maior variedade, não só de vinhos, mas também de vinhos doces, vinhos de sobremesa. Temos, por exemplo, os carcavelos, os moscatéis, que não se dá muito valor também a esse tipo de produtos, que é uma forma de diferenciação e de colocar o país com uma visibilidade diferente. Quando nós damos a provar certos tipos de produtos, não só o Porto e Madeira, mas outros, também é uma forma de diferenciação e de criar, no fundo, um statement, de mostrar que estamos e que temos a capacidade de fazer algo diferente. Eu acho que este, no fundo, é um bocadinho o caminho, é pegar nas castas, e com isto eu não estou a dizer que sou fundamentalista, mas pegar naquilo que é nosso, nas nossas castas, utilizar o know-how que já trazemos de trás, com o que nos foram trazendo na tecnologia também, e dar isso ao nosso consumidor, ou seja, no fundo, um bocadinho o sense of place, como dizia o Luís Lopes, um Douro tem que saber a Douro, um Alentejo tem que saber Alentejo, ou seja, eu acho que isso é que faz toda a diferença para o consumidor final, isto é a minha opinião, e cada vez mais para o futuro, acho que é esse o caminho e acho que é isso que as pessoas vão procurar. Muito bem, muito obrigada, Nelson. Eu queria agora fazer aqui uma ronda pelo nosso chat. Há aqui alguns comentários que eu deixaria, que provavelmente a própria plateia fossem comentando convosco. Há aqui uma questão para o Luís sobre a afirmação de uvas provenientes da agricultura biológica terem uma maior carga microbiana. Fala-se que o cobre e o enxofre são prejudiciais nessa perspectiva, em anos em que se tem que correr a mais aplicações. Queres fazer algum comentário, José Luís, relativamente? Bem, aquilo que é a nossa experiência, nós fizemos um trabalho em Mursas há 2 anos, com a Faculdade de Ciências de Lisboa, em que analisamos, por um lado, a carga microbiológica das próprias uvas, como também do próprio microbioma, ou seja, os micro-organismos que estão no solo. E fizemos um estudo comparativo com uma vinha ao lado. Temos vizinhos nossos que estavam em agricultura de produção integrada, portanto, de certa forma, já há um passo à frente do que é uma agricultura convencional. E as diferenças, a nível de carga microbiológica, eram incríveis. Não só no solo, como nos próprios bagos. E isso, acho eu, que enfim, obviamente, estamos a falar, tanto o cobre como o enxofre têm um impacto, claro que sim, claro que tem, mas eu acredito que terão menos impacto do que produtos de síntese, por um lado. Por outro, nas quantidades que nós aplicamos, e nós estamos sempre a falar em quantidades muito abaixo daquilo que são os limites permitidos na média anual, ou seja, e essa média foi este ano, eu penso que o ano passado, reduzida. Portanto, nós estamos a falar quase sempre, para terem uma ideia, no Douro, de 3 kg, por exemplo, de cobre por hectare no máximo. E eu acredito que esse impacto seja menor. E daquilo que é a nossa experiência, os micro-organismos vão resistindo e provavelmente há até alguma seleção. Não chegamos a identificá-los, mas eu acredito que isso possa acontecer. O que é a nossa experiência também, eu acredito que é o mais importante, é nos finalmente, depois, quando as uvas chegam à adega e nós avançamos com uma fermentação espontânea, as fermentações correm sempre bem, não temos paragens de fermentação e nem sinto que tenhamos desvios organoléticos daí. Isabel, eu posso dizer uma coisa, se faz favor? Diga. Posso? Portanto, só para clarificar aquilo que o Zé Luís disse, o fator principal que determina tanto a quantidade quanto a diversidade das espécies de leveduras nas uvas é a podridão. Ou seja, um bago de uva podre tem mais peso na diversidade e na quantidade de micróbios do que 1000 kg de uva sã. Isto tem a ver com a quantidade de leveduras que estão na uva. O que é que acontece? Muitas vezes estes trabalhos que são feitos não têm em consideração que um bago é diferente de um cacho.
é que quando nós vamos à vinha e vemos um cacho são, só sabemos se é são de facto se abrirmos o cacho, principalmente naqueles cachos muito atochados, muito fechados. Temos que os abrir e temos que separar com cuidado as uvas que estão podres das outras uvas, porque senão é um fator determinante. Sr. Professor, com certeza, deixe-me só dizer, como é óbvio, não estamos a falar de uvas deterioradas, porque senão isso teria um impacto na qualidade final do vinho produzido quando estamos a falar bem, mas, José Luís, não estou a pôr em questão o que disse, não é isso. A questão é, para perceber esta questão da diversidade, há um fator muito mais importante na diversidade, que é a similaridade das uvas, do que o modo de produção. E, portanto, é preciso ter atenção, porque, de facto, o modo de produção é, digamos que, irrelevante em relação ao estado sanitário das uvas. E é quase impossível, numa uva de vinha normal, quer dizer, numa uva de vinha, numa uva para vinho, é quase impossível evitar que apareça lá um bago em piores condições do que no outro. Ora, Zé Luís, eu depois mando os trabalhos todos, que isto é claríssimo. Muito bem, depois continuaremos esta discussão. Mas isto é, digamos... Sr. Daniel, tenho aqui uma questão concreta para si. Deixa-me só acabar. Portanto, há uma série de ideias que eu acho que é o wishful thinking. Nós gostamos de pensar assim, mas que depois os fatos não concretizam, não é? Mas isto não tem nada a ver com digamos, é um fator adicional digamos, na distinção entre os vários modos de produção. Agora, se me permitir ainda ir atrás em relação às castas, eu também muito sinteticamente, porque estamos já em cima do nosso tempo e há aqui várias questões ainda. Para simplificar, há dois tipos de castas. Há as castas que são plásticas, ou seja, são moldáveis pelo clima, e há as castas que são muito resistentes ao clima, ou seja, dão vinhos parecidos em todo o lado. Ora, a capacidade que nós temos de diferenciar as regiões tem muito a ver com o tipo de castas que lá estão. E, portanto, eu acho que, as castas portuguesas, a maior parte são moldáveis pelo clima, quer dizer, não têm um caráter tão forte que consigam superar as diferenças no clima e no solo. E, portanto, é com base nisto que nós, depois, em função de cada região, podemos ter distinções, sabendo nós que essas distinções, do ponto de vista do consumidor, só se conseguem perceber se virmos os rótulos, porque senão os vinhos são muito parecidos. Muito bem. Professor, aqui muito rapidamente, há aqui uma questão para si que tem a ver com a dimensão do painel, do número de provadores nas sessões de prova. Portanto, foram 30 e tal nos peritos e foram cerca de 80 nos consumidores. Mas, portanto, isso vai lá tudo num artigo que é de acesso aberto e quem quiser mais dados sobre isso pode facilmente encontrar. Bem, há aqui uma questão também que eu não sei, não está dirigida, mas que tem a ver com um comentário que diz que a maior parte do consumidor não conseguirá distinguir dois vinhos verdes, por exemplo, das mesmas castas de quintas diferentes. E se não é mau para o negócio haver tanto rótulo com conteúdos iguais? Isto tem um bocadinho mais a ver com estratégias de mercado. Não sei se algum de vós quer responder a esta questão. Agora, se me permite, isso aproveitava para responder a essa, responder a outra também. Isto tem um pouco a ver com o tal afunilamento que começámos a falar. E, obviamente, eu quando comecei a falar do afunilamento, sim ou não falei das minhas velhas, porque as minhas velhas só por si são fatores de diferenciação. E mais do que isso, é aí que está a nossa arca do tesouro, é aí que podemos ir compreender as castas. Eu não defendo os vinhos monocasta, nem nada que se pareça, mas entendo que são uma ferramenta fundamental para percebermos como trabalhar aquelas castas. E aprecio muito que o António e outros estejam cada vez mais a fazer field blends, a ensaiar field blends nas vinhas, com vinhas novas, precisamente para atingir a complexidade que algumas vinhas velhas, não todas, que algumas vinhas velhas atingem. Mas já agora, quanto a isso, deixe-me dizer também, quando nós falamos em Monção e Melgaço, não vamos dizer que pena, estão a afunilar tudo para o Alvarinho. Obviamente que não, porque o Alvarinho é a forma como se exprime aquela sub-região de Monção e Melgaço. É a casta que expressa o melhor de Monção e Melgaço, da mesma maneira que o Chardonnay é a casta que expressa o melhor de Borgonha. Portanto, aí não há propriamente um afunilamento, é o caráter, digamos assim, da região, é a casta identitária da região.
Do mesmo modo, relativamente ali assim o comentário do Nelson, tem toda a razão de ser relativamente ao Madeira. Agora, o Madeira para mim não é um vinho com defeito, nem nada que se pareça. É um vinho que é produzido através de uma vinificação oxidativa, que é uma coisa diferente. O vinho com defeito é um vinho que cheira mal ou que sabe mal. Se quisermos fazer um paralelismo para a cozinha, se deixar queimar um prato de arroz, um tacho de arroz, ninguém vai comer, porque ninguém gosta de comer arroz queimado. No entanto, se eu deixar queimar o açúcar, faço um caramelo, não é? Se eu caramelizar esse açúcar, acaba por produzir uma coisa boa, portanto, e que cheira e sabe bem. Portanto, um vinho com defeito não é um vinho com análises complicadas, em termos analíticos, em termos de laboratoriais. Um vinho com defeito, para mim, é um vinho que cheira mal ou que sabe mal. Bem, muito obrigada. Obrigada, Luís. Não sei se mais alguém do painel de oradores quer acrescentar alguma questão, a esta questão do afunilamento de castas, que aparece aqui também no nosso chat. Há aqui alguém que comenta, o Paulo Câmara comenta que isto devia ser, esta questão do afunilamento das castas, ou seja, melhorar a biodiversidade genética, não deve ser suportado pelos produtores, mas sim pelo Estado, por políticas estatais. Portanto, se puder falar, eu acho que uma região tem que ser homogénea, ou melhor, tem que ter homogeneidade nos diversos estilos de vinho que produz. Portanto, não é isso que está mal. Eu acho é que, da perspectiva dos vinhos que podemos fazer numa região, eu acho que devem ser adequados a essa região, uma parte desses vinhos. E outros vinhos têm que ser vinhos de caráter internacional, para que a região consiga sobreviver, porque senão a região não consegue sobreviver, não é? E, portanto, é preciso ter, julgo eu, com uma grande... Quer dizer, é preciso perceber aqueles vinhos que são feitos para agradar a maior parte dos consumidores, e a maior parte dos consumidores gostam sempre do mesmo estilo de vinhos. E, portanto, podem dizer que gostam dos vinhos da terra dele, mas só gostam dos vinhos da terra dele quando veem o rótulo, porque senão, e isto também está estudado, porque senão preferem os vinhos a que sempre estão mais habituados. E, por isso, digamos que é mais um fator de diferenciação o conseguir acertar nas preferências dos consumidores. Onde há, de facto, uma grande média, há uma média que é possível prever e que está estudada, mas há depois os consumidores das franjas, e nós, no fundo, aqui estamos a falar mais para os consumidores das franjas que conseguem valorizar vinhos que, de alguma forma, se distinguam dos outros. Muito obrigada, professor. Quero só dar aqui a oportunidade para concluirmos, uma vez que não há aqui mais alguns comentários, mas não perguntas, ao Carlos Maciel falou pouco, não é? Mas só dar aqui a oportunidade de fazer aqui alguns comentários finais relativamente a tudo isto que tivemos aqui a ouvir, todos estes fatores de diferenciação, e perceber também da sua sensibilidade de todos eles, qual considera serem mais importantes para a venda de vinho. Muito bem. Isabel, eu posso dizer, enfim, falo aqui um pouco quase em nome dos consumidores. Neste painel falou-se muito de vinhos e tem estado a ver todo este processo da tecnologia ao serviço do vinho, e isto é de aplaudir, e tem sido uma constante nos últimos 20 anos, mas é importante que os produtores e os enólogos e toda a gente envolvida na produção de vinho não se esqueçam que no final disto tudo, quem decide e quem dá valor a tudo isto é o consumidor final. E o consumidor final deve ser percebido. O consumidor final tem gostos próprios, obedece a modas, obedece a instintos e, portanto, o nosso papel enquanto distribuidores é, no fundo, em primeiro lugar, provocar a satisfação do consumidor final. Se o consumidor final procura um determinado tipo de vinhos, é esse tipo de vinhos que eu procuro apresentar e é esse tipo de vinhos que eu dou abertura para trabalhar nas nossas lojas aos produtores. E isto, enfim, resumidamente, ou se quiser sintetizar um bocadinho, eu estou no mercado na distribuição há mais de 30 anos e vi, agora falando um pouco da diferenciação, e vi aparecer várias tendências. Quando comecei a trabalhar, praticamente não havia monovarietais, tirando o célebre Alvarinho, célebre e fantástico Alvarinho, nossa grande bandeira de monovarietais. E depois, enfim, a pouco e pouco começaram a aparecer, enfim, as tendências das monovarietais introduzidas pelas monocastas francesas, essencialmente, os chardonnays, os cabernets, numa fase inicial. Depois, mais à frente, começou-se a dar valor à Touriga Nacional. E depois apareceu o Syrah, apareceram, sei lá, dezenas de tendências
Cada vez que aparece uma tendência nova, fala-se bastante daquela variedade e o mercado vai atrás. O consumidor vai imediatamente procurar. O reboque das notícias, de repente, enfim, não há muitos anos atrás, já estavam muitos monovarietais no mercado e houve um monovarietal da casta Syrah que ganhou um prémio internacional. De repente não havia Syrah que chegasse no mercado. Todos os Syrahs foram vendidos de um dia para o outro e, portanto, porque o consumidor, lá está, o tal consumidor que é o rei disto tudo, no fim, vai à procura destas novidades e vai à procura dessas tendências novas, das coisas novas. Mas, se quisermos, passado pouco tempo, estas variedades são modas, aparecem, são voláteis, rapidamente desaparecem e, no fim, os que ficam sempre, depois das modas, são os grandes vinhos multivarietais, que foram sempre a imagem de marca dos vinhos portugueses, das principais regiões, as principais regiões, como já têm sido aqui referidas, sempre apostaram muito na diversidade de marcas, na multiplicidade de marcas, e acabam por ser sempre o denominador comum. Passada a moda é extemporânea, aparece de um dia para o outro, e de repente alguém disse, apareceu agora uma monovarietal que é fantástico e vendem-se milhões de garrafas nos próximos meses. Mas volta tudo ao mesmo. Passado algum tempo, as pessoas esquecem a variedade que apareceu e voltam sempre a consumir os melhores vinhos portugueses, porque essa é a nossa tendência, a nossa imagem de marca, no fundo, tem muito a ver com aquilo que as pessoas valorizam desde sempre, que é os vinhos complexos. São vinhos complexos, podem até nem ser muito complexos, mas são vinhos sempre a aportar aquela qualidade da diversidade das variedades. E essa, no fundo, a nossa preocupação é apresentar os melhores vinhos aos nossos consumidores. Enfim, fazemos esse rastreio dentro das nossas capacidades e é por aí que temos feito o nosso negócio e é por aí que queremos continuar a fazer, na expectativa de que os produtores portugueses continuem a fazer bons vinhos e que o consumidor continue a dar-lhes o respectivo valor. Muito bem, muito obrigada, Carlos. Já estamos aqui muitíssimo atrasados na nossa hora. Há aqui um último comentário que diz que o Luís Lopes comentou e com razão, e já o professor Rogério de Castro dizia nas aulas, que a maior mais-valia de Portugal é a biodiversidade das castas. Se não forem implementadas políticas públicas para tal, isso irá desaparecer. Muito bem, ficamos aqui com esta mensagem e, de facto, reforço que, de facto, aqui as castas são um elemento muito importante neste equilíbrio da diferenciação, mas todos os outros fatores que referimos aqui também, a região, as sub-regiões, os terroirs, enfim, nós temos tantos tão diversificados, é preciso valorizar muito mais isso, provavelmente é preciso comunicar um bocadinho melhor com o consumidor para também o fazer entender esta diferenciação por todos estes motivos. Penso que tivemos aqui inputs muito interessantes para esta discussão, ficaríamos aqui seguramente bastante mais tempo, mas não podemos, e portanto resta-me agradecer a todos a vossa participação a este magnífico painel de oradores, todas as partilhas e de ideias que passaram por aqui hoje. Agradecer a todas as pessoas que estiveram nestes 2 dias, todos os participantes nestes 2 dias deste ciclo de conferências. Discutimos aqui questões muitíssimo importantes, desde a sustentabilidade à tecnologia, ao mercado. Foi muito interessante esta partilha de ideias. Quero agradecer também um obrigado gigante, como é lógico, a todos os nossos parceiros que acreditaram, que confiaram em nós e que nos permitiram estar aqui nestes momentos de aprendizagem, no fundo, e de formação também para todos nós sobre todas estas matérias. Um obrigado a todos.